Boa noite. Tudo bem? Qual que é o falso, Mike? Falou que veio só por essa. Depois eu pago ele. Depois você pega o lanche lá, como a gente combinou. Gente, que delícia estar aqui. Ah, eu sou professor há mais de 12 anos, então ficar um pouco fora de sala de aula, como tenho ficado, é um pouco diferente. Porque a gente fica nesse ritmo de sala, e aí você sente saudade das pessoas, e o Mike falou uma coisa muito legal. E o assunto que eu vou falar hoje é criatividade. E a criatividade envolve principalmente uma palavrinha chamada conhecimento. E aí quando o Mike fala assim, poxa, mas o Brasil é o único lugar que só começa depois do carnaval. E eu vou contar uma coisa para vocês que pode ser que não sirva para nada. Sabe quando a gente está de noite sem fazer nada e a gente pesquisa por onde que a cobra defeca, que é uma cloaca na real? E essa informação é tal qual, mas serve para impressionar as pessoas numa palestra. Vocês sabiam que até 50 anos depois de Cristo, as pessoas viviam de forma diferente o calendário? Por exemplo, que mês é agora? É o mês de fevereiro. Este era o último mês do ano. Já pararam para pensar que o mês de outubro é o mês que remete a 8, só que a gente chama o mês 10? O mês de novembro era para ser o mês 9, porém, é o mês 11. E o dezembro, que era para ser 10, ele é o mês 12. Mas por que mudou? Mudou porque o imperador quis e pronto, é assim, né, desde então. Então o mês de janeiro era o penúltimo mês, fevereiro era sim o último mês, por isso que ele é mais curto. Fevereiro remete a fervor, a calor, então a gente queimava tudo que era ruim e a gente começava em março, então. O Brasil segue essa tradição, então a gente só começa em março praticamente, o Brasil funcionar. Nós somos muito tradicionais, mas aí a gente começa a pensar, tá, e daí? O que isso tem a ver com a minha vida e o que isso tem a ver com criatividade? A palavra criatividade é oriunda do sentido de criar. Ela é derivativa de criador, e só quem cria é Deus. Então, é uma palavra e é uma inspiração, algo que vem de muito grande. Então, é muito legal você pensar, só que é importante que a gente pense também, ou principalmente no conhecimento. E como que a gente vincula isso à liderança? E a gente entra naquela grande perguntinha básica. O que é ser líder? Dos cursos que eu dei aula foi o curso de contabilidade, que eu vi que tem bastante gente por aqui, a Bárbara tá aqui, né, maravilhosa, porque ela tá sempre à frente do curso, arrumando confusão com o coordenador, né, professora? É sempre a Bárbara que tá à frente da galera aí. O fato é que contabilidade é um curso também extremamente dinâmico e um curso que está sempre inovando. Eu trabalhei no escritório de contabilidade quando eu tinha 16 anos de idade. Por isso que eu fiz administração. Porque os donos do escritório eram muito, muito, muito chatos. Só que no mundo que a gente vive, pessoas que são muito, muito, muito chatas não se dão bem. Eles eram o famoso guarda-livro ainda. Eles eram extremamente metódicos, não tinham uma visão. E hoje o contador, ele simplesmente pode atuar em várias áreas. Não contem isso para a Rafa, por gentileza, mas eu sempre digo que se eu fosse fazer hoje, eu não faria administração, eu faria contábeis pela quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Eu sou da época que quando você não sabe o que fazer, faz administração. E adivinha, me formei, né? Estamos aí. Então o líder, ele pode estar em todos os lugares, ele deve estar em todos os lugares. Por falta de liderança, que as empresas acabam por fechar. Por falta de liderança, que nós paramos as empresas, e isso é um problema muito sério em todos os lugares. A gente vê a liderança desde pequeno, nossas casas têm líderes, e a gente sabe muito bem disso, e esses líderes, então, são os nossos pais, na maioria das vezes. Então, os nossos pais são nossa primeira referência de liderança, a gente sabe muito bem, e a gente sabe que às vezes é meio confuso essa liderança já em casa. Por quê? Porque o pai, ou melhor, quando você vai sair de casa, fala, posso sair de casa? E o pai fala, não sei, veja com a tua mãe. E aí você fala, mãe, posso sair de casa? A mãe fala, não sei, veja com o teu pai. Você entra num loop eterno e em 84 anos você não saiu de casa ainda porque ninguém decidiu quem que vai liberar você para sair. Mas a gente sabe quem manda em casa, sim, é a mãe. Então peça sempre para a mãe que ela vai te ajudar.
Então, a figura de liderança existe desde muitos e muitos anos. Por exemplo, uma regra que se valeu durante muito tempo de liderança era de um rei chamado Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Então, a regra do jogo era muito simples. Como que era baseada a minha liderança? Então, a partir do momento em que eu era um líder que, você errou comigo, eu vou fazer da mesma forma. Infelizmente, essa lei ainda existe em alguns lugares, mas não é o ideal. Existem vários sentidos para isso. Então, o que é ser líder? Poxa, o líder normal, olha só o problema da liderança, gente. Olha só. Lembra que eu falei que a nossa primeira figura de liderança é o pai e a mãe. Você está em casa, você é criança, inocente, tranquila, e de repente, o que acontece? Chega teu pai do trabalho, chega tua mãe do trabalho, cara fechada, e de repente você fala, tá vindo da onde? Eu falo, tô vindo do inferno, porque meu trabalho é o inferno. Você fala, poxa, que triste. E aí a gente vê que o nosso trabalho é vendido como uma coisa que não é tão boa. Por quê? Porque ele nunca teve um líder, ele tinha um chefe. O chefe é aquele que mandava e de fato era olho por olho, dente por dente. O líder, ele tem uma função distinta. O líder, ele tem a função de guiar, é aquele que conduz. Porém, quando a gente fala de um líder diferenciado, é um líder que inspira, um líder que transforma, um líder que você olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual a esse cara. E a gente segue muitas figuras de liderança. Voltando à nossa infância, que é uma coisa que eu adoro, porque é uma fase que eu estou vivendo, a fase que eu tenho uma filha pequena. E aí ontem eu ouvi a segunda parte de uma música que fui mais assustado ainda, porque desde pequeno nós fomos minados a não sermos empreendedores, a não sermos líderes, a não nos inspirar em coisas boas. Como assim? Olha só, já ouviram, vocês lembram das cantigas de Niná? Alguém é mãe recentemente, pai recentemente? Não? Lá tem duas. O olhar de falta de sono, sofrimento. Geralmente eu só via isso em pessoas casadas, agora eu vejo nas mães e nos pais também. Mas tudo bem, por que eu pergunto isso? Ontem eu ouvi a segunda parte de uma música que já me assustava, que era Boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Por que o boi tem que ter cara preta? Racismo. Agora, se vocês ouvirem a segunda parte da música, é Boi do Piauí. Pega essa criança que tem medo de dormir. Meu Deus, xenofobia na cara dura. Como é que pode essas coisas serem assim? É claro que vai, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Que tipo de borboleta é essa? Mas tudo bem, até aí a gente entende metáfora. Até que vai para a segunda parte. Poti-poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Que doente uma pessoa que tem essas coisas em casa. Mas tudo bem. Então a gente começa a entender que nós somos muitas vezes minados. E aí é onde mata a segunda parte do que eu venho falar para vocês, que é a criatividade. A criatividade é algo que todo mundo pode ser criativo, assim como todas as pessoas podem ser também líderes. Qual é o problema? Somos minados ainda quando criança a não sermos criativos e a não sermos líderes, a não inspirar. Olha um exemplo. A minha filha tem 1 ano e 4 meses, então ela chega da escola e ela quer brincar, né? Ela fala poucas palavras, então ela fala dindom, que é um balanço, traduzindo para vocês, dindom significa balanço na língua das crianças, e ela fica por horas intermináveis, se empurrando e ela falando dindom, né? E o meu braço que lute. Mas tudo bem. Se eu falasse para ela assim, viu, vamos brincar amanhã? Ela fala, não, é hoje. Eu quero brincar hoje. Beleza, ela também está comendo agora. Mas, o que acontece? Quando ela não quer comer, eu pego a colherzinha e, tipo um retardado, eu falo, ó o aviãozinho. E ela abre a boca. Eu sei que um dia vai chegar, mas é trouxa esse meu pai. Mas ela brinca, ela entra na onda. Nós já íamos falar assim, você é pichuruco, você é louco, tá? Né? Não pode isso. Mas tudo bem, as crianças têm essa liberdade. Existe uma pesquisa onde eles fizeram uma avaliação com crianças até 7 anos de idade e elas tinham um potencial à genialidade gigantesca. Quando essas mesmas crianças chegaram aos 11, 12 anos e eles fizeram de novo com elas as mesmas crianças, o potencial caiu, porque as crianças perderam
a questão chamada imaginação e o potencial criativo. A gente não consegue fazer nada na nossa vida se nós não formos criativos. E alguém deve estar falando assim, professor me passou balancetes. Já ouviu falar em balancete? E eu digo para vocês, entre um ativo e um passivo existe uma vida, existe um meio de campo. Não adianta só o balancete se você não consegue avaliar. Não adianta só o resultado se você não consegue interpretar ele. Não adianta nada. Você só vai ser um guardador de livros se você não tiver esse diferencial. E isso serve para tudo. Quer ver um erro muito comum? Que a gente vê também? As pessoas falam assim, eu vou fazer um teste. Salvo os acadêmicos, quem aí já terminou os estudos? Já terminou? É outra coisa que eles ensinam errado pra gente. Porque as pessoas falam, acabou o estudo, que normalmente é o ensino médio. E eu vou dizer para vocês, a gente nunca termina de estudar. E a gente nunca para de aprender. O Steve Jobs vai falar duas coisas muito legais em um discurso que ele faz na faculdade. Ele diz assim, continue burro e continue com fome. Vocês já foram no mercado com fome? Não vão, se vocês nunca foram. Sábado à tarde, principalmente, tem uma mulher lá no fundo que ela não é de Deus. Ela fica fazendo linguicinha, pão de alho. Você entra no mercado para comprar 3 coisas e sai com um rancho, porque a fome te faz comprar mais coisas. E aí, é claro, se você se sente burro ou se você acha que não sabe tudo, você tem o desejo de estar aprendendo sempre. A partir do momento que você fala assim, pronto, aprendi tudo, pronto, eis o primeiro erro. Então, a criatividade passa pelo processo de aprendizado. E quando a gente vai mais adiante, a gente pensa assim, poxa, mas como assim? O que eu posso fazer para ser mais criativo? O primeiro fato é o conhecimento. O primeiro fator é o conhecimento, é a gente conhecer e aprender o máximo de coisas possíveis. Uma hora, você vai usar esse conhecimento. Lembra que as pessoas falavam pra gente, poxa, na escola as professoras falavam, só existe uma coisa que a gente não perde na vida e se chama conhecimento. Ela não sabia que se você der uma paulada bem forte nessa parte da memória, é perigoso ter amnésia e você perde. Mas não façam isso em casa. Mas salvo isso, não se perde. Tudo serve de alguma forma e você acaba conectando de algum jeito. O segundo fato é o treino. Treinar ser criativo é extremamente importante. Lembrando, todo mundo pode ser criativo. Quer ver um exemplo que todo mundo pode ser criativo? Vamos lá, nós temos um convidado de honra aqui, uma pessoa famosa, de altíssimo garbo e elegância, nosso amigo Alessandro, que o nome dele mistura whisky com cunhaque. Cadê o Maico para me ajudar? Cunhasque, é esse mesmo. Que é o menino aqui. Menino, tô sendo gentil, porque ele já é velho. Alessandro, tudo certo? Beleza? Bom. Me fala uma palavra, primeira palavra que vier na sua cabeça, por gentileza. Professor, muito bem. Eu ia pedir a coordenadora, ela vazou. Não, tudo bem. Acontece quando os alunos dormem na sala de aula. Bárbara, me fala uma palavra que te lembre professor, que não seja ódio, por favor. Estudar. Beleza. Lá no fundo, esse momento é muito legal, porque todo mundo vira tatu-bola. Você fala assim, agora eu vou pedir pro pessoal. Todo mundo, não me chama. Quer ver no supermercado? Você tá chegando no caixa e as caixas começam a fazer assim, tipo, ai, meu Deus do céu, não venha no meu caixa. Tudo bem? Você que tá se escondendo atrás do menino. Conhecimento, uma palavra só. Atrás do loirinho. Oi, tudo bem? O que te lembra conhecimento quando vem na sua cabeça? Ler, perfeito, muito bom. Vamos ver. Marisa, conhecimento. Mentira, leitura, ler. Isso. Aprendizado. Matias, uma palavra com aprendizado. Oi? Relacionado a ensino. Perfeito. E você vê que a gente começa a pensar em várias coisas. Claro que a gente poderia pensar em situações distintas, de acordo, provavelmente, com o nosso pensamento. Por exemplo, esse mesmo cara aqui,
que é o Abraham Maslow, que é um sociólogo também, chamado por psicólogo de algumas coisas. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar dele, ele tem uma pirâmide de necessidade. O Maslow, ele tem uma frase que é assim: quando tudo que você tem na sua mão é um martelo, tudo na sua frente é prego. Quando tudo que você tem na sua mão é um martelo, tudo que você vê na frente é martelo. Ou seja, quanto menos você sabe, menos ou uma quantidade menor de coisas você tem para pensar. Pega um exemplo, alguém que não sabe cozinhar nada, alguém que não sabe cozer, não precisa se manifestar em uma retórica, fiquem tranquilos, e não serão julgados por isso também. Uma pessoa que não sabe cozinhar, ela olha um monte de ingredientes e pensa, ferrou, né? Não tem esse miojo para que te quero. E uma pessoa que sabe cozinhar, ela consegue ter uma imensidão de pensamentos e fatos para fazer. E por isso que o conhecimento ajuda a gente para muita coisa. E o treino na sua sequência. E depois vem a inspiração. O líder criativo, ele inspira. E quem é criativo se inspira também. Quem nunca estava num dia desanimado, desmotivado, sem vontade de cantar uma canção, e de repente toca uma música preferida? Sabe aquela música que você gosta? Tá tocando no Spotify da sua cabeça nesse momento. Você tá aí e de repente começa a tocar essa música no rádio e a tua vida muda, o teu dia muda, tudo muda, porque isso muda a tua cabeça, isso faz com que você tenha um pensamento melhor, porque é o fato de se sentir inspirado, algo que vem de dentro para fora, e claro que aí o processo criativo. Alex, existem vários processos criativos? Sim. Cada um se enquadra de uma forma, cada um vê de uma forma diferente. Então a gente precisa entender qual é o nosso processo criativo. E aí vem a grande verdade que nos assusta. Porque o Maslow vai falar assim, gente, sabe o cara criativo, a pessoa criativa? Ele é o cidadão comum. O incomum é o que deixou de ser criativo. Porque, infelizmente, as pessoas vão falar pra gente assim, deixa de ser criativo, para de ser besta, para de pensar, para de ver o mundo dessa forma, e você, consequentemente, faz com que você não seja mais criativo. Então, é muito incrível, porque o normal do ser humano é ser criativo. As crianças são extremamente criativas. As crianças, elas pensam muito, muito, muito e criam a todo tempo. Por quê? Porque elas, literalmente, ainda têm essa liberdade e o poder do sim. Elas dizem sim a tudo. Vamos brincar de alguma coisa? Bora. Né? E isso a gente perde com o passar do tempo, infelizmente. Seguindo adiante, aí a gente fala assim, tá, beleza. Você falou o que é ser líder, você falou o que é ser criativo, agora eu preciso saber disso na prática. Como que eu faço isso? Como que isso impacta em mim? Primeiro ponto, a gente tem que entender das mudanças. O mundo está em constante mudanças. Sempre está em constante mudança. E o que a gente vê? A gente vê que as mudanças foram drásticas nos últimos anos. Primeiro, nós pensávamos num futuro, principalmente quem tem uma idade passada de 30, esperava carros voadores, teletransportar, viajar no tempo. E a gente chegou no futuro, que a gente encontrou foi mudei, era o The Walking Dead, agora não é mais. A gente chegou e viu uma pandemia maluca, que só tinha acontecido há 100 anos atrás. A gente falou, gente, e agora? E mais uma vez a criatividade foi extremamente necessária, ou para você ficar no mercado, ou para você não enlouquecer. Então a pandemia também trouxe muitas situações. Por exemplo, nós tivemos um alto índice de pessoas que se separaram, porque as pessoas falavam assim, eu quero ser casado, mas não em horário comercial, né? Só depois do horário, ficar em casa, nossa, foi com essa pessoa que eu casei, nem te conhecia mais, né? É muito louco. E claro que também a gente começa a ver que o índice de pessoas com problemas mentais aumentaram também. Quem é religioso vai lembrar, não é bom que as pessoas fiquem só. Não é bom que ninguém fique só. Ou, uma frase de um autor desconhecido a solidão é um ótimo lugar para se visitar, mas um péssimo lugar para se fazer morada. Então nós estamos sofrendo ainda com um problema muito grande, muito, muito grande, em relação a essa situação de pandemia ou pós-pandemia. Para vocês terem uma ideia, lá no final da pandemia, o meu filho de 6 anos chegou e falou assim, viu, pai, como vai ser o problema mental das pessoas depois da pandemia? Eu falei, nossa, mas eu nem tenho um filho de 6 anos.
Então, tava todo mundo maluco. Eles não entenderam. Entenderam agora. Eles ficaram procurando agora, né? Tudo bem. Muito bem. O fato é que as pessoas, e nós ficamos doentes pelo fato da gente se isolar, das mudanças também acontecerem, mas as mudanças sempre aconteceram. Então, pensar nesse futuro. E aí a gente olha para o tempo e fala, poxa, tudo mudou até a forma que a gente vê o futuro. E o que a gente vê do futuro agora? A gente vê um futuro que muda constantemente, muito mais possibilidades. A gente consegue enxergar muito mais coisas. Nós temos novas profissões a todo momento. Nós temos novas ações a todo momento. Vocês já pararam para pensar que corre o risco do teu filho chegar e falar, mãe, pai, eu sou TikToker? Pensa! Vocês sabiam que existe uma carreira profissional para quem sabe fazer cabeça de narguilé? É sério, gente. Existe uma... Não, existe. Você acha que é só pegar a zig e misturar ali com uma menta? Não, tem toda uma técnica. Aí você fala assim, poxa, e se essa pessoa nasceu em 2000? Ele tá muito ferrado, porque mudou, tudo se transformou de uma forma muito gigante e tem acontecido mais e mais e mais e mais. Então, quando você entra, por exemplo, no curso de contabilidade, que é um dos cursos mais antigos do mundo, quando se existe papel, se existe o contador. Olha que coisa interessante. Alguém aí já teve pedra no rim? Você teve já? Dói pra caramba, né? É normal que o médico olhe pra ti e fale assim, viu? Você está com cálculo renal. Até aqui. Cadê meu HP12C para resolver esse problema? Por quê? Inicialmente, quando se fazia os cálculos, quando se fazia as contas, era uma pedrinha para cada ovelha, e essa era a contabilidade. Até hoje as pessoas chamam de cálculo renal, e você fala, mas já passou muito tempo, sim. As pessoas já estão trabalhando de carteira assinada para fazer cabeça de narguilé, sim. Já estão ganhando como TikToker, sim. E ainda fala-se, sim. As pessoas ainda se apegam a algumas coisas, mas de fato tudo tem mudado. Possibilidades. Então é extremamente importante que a gente olhe para o mundo e veja possibilidades. Que a gente olhe adiante e veja essas possibilidades que existem no mundo da gente. E claro que para isso a gente precisa entender que existem gerações distintas, existem pessoas que viveram momentos diferentes, pessoas que têm um poder diferente. Por exemplo, quando a gente fala de geração, a geração que mais ocupa cargos de poder hoje dentro das empresas é a chamada geração X. O que é geração, Alex? Quem são esses caras? Vamos pensar o seguinte. Segunda Guerra Mundial. Houve uma guerra, obviamente, por isso se chama assim. As pessoas foram convocadas. Homens foram convocados para lá. Beleza, foram para a guerra. Como diria a pensadora contemporânea Valesca Popozuda, durante a guerra era só tiro, porrada e bomba. Os caras voltaram traumatizados, assustados de lá. Os chamados veteranos voltaram da guerra, chegaram aqui e falaram, eu quero mais viver como Luan Santana, eu, você, 2 filhos e um cachorro. E isso cria-se uma ideia familiar, cria-se muito filho, e aí nasce o chamado Baby Boomers. Baby Boomers é por conta de uma explosão gigantesca de nascimento de crianças. Esse mesmo fenômeno a gente vê depois da pandemia. Não separou muita gente, mas houveram também muitas crianças que nasceram. Muitas crianças nasceram. Mas olha só que assustador. Até o começo da pandemia foi o primeiro momento na história do mundo que tínhamos mais avós do que netos. Tínhamos uma idade muito mais velha do que crianças nascendo. Pós-pandemia, dá uma equilibrada por motivos óbvios. E se você rir agora, você vai pro inferno. Mas tudo bem. O fato é que existe essa mudança. Então, o Baby Boomer é o senhorzinho, é o velho, é o idoso, 60 anos para cima, 65 anos, ou se aposentou ainda é proprietário, mas pouco opina. Depois a gente pega a geração X, que vive os anos 80, movimento punk rock, Legião Urbana, Cássia, que mais? Acabou, né? Quando eu fazia rock bom aqui no Brasil. Mas tudo bem, depois veio NX0, Restart, nem é rock. Mas tudo bem. E depois vem a geração Y, que a geração Y, ela
nascida de 84 para cá. Por exemplo, se a gente fala em computador, a gente fala de 1984, o primeiro computador lançado, o primeiro PC, personal computer da Apple, muito caro, não rola. Na década de 90, isso se transforma um pouco mais acessível por conta da IBM. A internet em 92 e tudo isso transforma, que aí vem a geração Y. A geração Y vê tecnologia, é mais diferente, mais descolada, mas ainda não é tão acelerada quanto as outras. E depois veio a geração Z, que é a geração que a grande maioria faz parte, que está aqui. Hoje é uma geração, já nasceu com internet, nunca viu uma grande guerra, nunca viu uma recessão. Aí você fala assim, Alex, mas o que a recessão impacta na vida das pessoas? Pandemia, papel higiênico. Eu queria saber quem foi que falou, gente, vai morrer todo mundo. Sem ar, não. Isso é outra coisa mesmo. Compre papel higiênico. Todo mundo comprou papel higiênico. Na década de 90, o que aconteceu? Houve um problema muito sério financeiro do Brasil, tá? E esse problema muito sério financeiro fazia com que as pessoas recebessem os seus salários e corressem para o supermercado fazer compra, porque aumentava muito alto. Se você tá balançando a cabeça, é que você tá velho. Aí, beleza, ele ia lá e comprava e vinha. E o que acontecia? Os pais falavam assim, vou no mercado fazer rancho. O rancho era uma compra por um mês e algumas poucas coisas se comprava durante o mês, assim, mas porque subia muito, oscilava muito. Então, por exemplo, a palavra rancho, a ida no mercado uma vez por mês, comprar uma grande quantidade de alimentos, é o oriunda deste momento. O que vem na sequência, daí a gente vê hoje os jovens vão mais no mercado, compram menos, e isso é uma mudança totalmente normal, mas dado ao contexto do mercado e tudo mais. Então, a geração que hoje tem ali seus 13, 14 anos é chamada geração alfa. Acabou o alfabeto, então começou o alfabeto grego. São crianças muito mais intensas, muito mais aceleradas, não ouve ninguém, tecnologia a 1000 por hora. Então a gente precisa entender também essa geração, precisa entender esse mundo para que a gente também consiga ser criativo. Por quê? Dentro das organizações, gente, tem de tudo. Sabe o jovem aprendiz que está entrando na empresa? Alfa. Sabe a pessoa que está fazendo faculdade? Z. É muito comum você ver isso. Então, essa mudança faz com que a gente fique, meu Deus, mas a gente precisa se adaptar também. A gente precisa ser diferente e também pensar mais nas coisas como um todo. Para isso, é preciso que a gente separe dois tipos de inteligência. Aqui nós temos dois senhores, que não estão mais entre nós, obviamente. Um é Albert Einstein e o outro é o... Ia falar o Kant, mas é o Gandhi. O Kant é outro, é um filósofo também, é filósofo, esse é mais pacifista do que filósofo. Um de uma inteligência emocional gigantesca, o outro de uma inteligência racional maior ainda. Muito bem, qual que é a diferença de um para o outro? Eu vou fazer perguntas e vocês não precisam responder, mas se vocês balançarem a cabeça, eu tenho um pensamento que é assim, ó. Não sei a religião de vocês, mas como que funciona na minha cabeça? Existe um bingo, e esse bingo é chamado bingo do inferno. Toda vez que você faz alguma coisa errada, a gente risca o bingo. Então, dependendo da resposta de vocês aqui e vocês balançarem a cabeça, eu risco o bingo de vocês e vocês estão... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa faculdade e eu era da ouvidoria. E tinha um menino que estudava de manhã, que era cadeirante, que vinha da van, e o bloco dele era lá no fundo. Ele descia da van, pegava a sua cadeira de rodas e ia até lá. A faculdade tinha muito cachorro. E lógico, ele descia, os cachorros corriam atrás dele até na sala de aula. Viu? Risquei pelo menos umas 3 cartelas. Mas tudo bem, porque é assustador, mas a gente, enfim, não vou sozinho pra lá. Vamos lá, pensamento, vamos analisar. Primeiro, depois eu volto nas inteligências, mas vamos para essa primeiro. Este é um teste sociologia de 1952, se não me falha a memória, ou é 62, uma coisa assim, uma diferença de 10 anos. É muito simples. Você está andando por um trem, melhor, uma ferrovia, existem 3 pessoas amarradas no trilho e existe outra em outro trilho. Você vê o trem vindo, você assistiu muito Pica-Pau na tua infância e você sabe que se você puxar a alavanca, o trem não mata 3 pessoas, mentira, são 5, né? E mata uma só. A grande pergunta que não quer calar e, por favor, não responda em voz alta para não ser julgado pelo seu coleguinha do lado. Puxa a alavanca para matar 1 ao invés de 5 ou deixa matar os 5 porque é o destino dele?
Eu sei que vocês falaram, mas que dúvida, ó. Puxa. É comum. Racional e emocional. Racional diz 1. Emocional diz 5. Show, vamos mais adiante. Você anda um pouquinho mais e está sobre uma ponte. Nesta ponte você está olhando o trilho por outro ângulo. Você olha para baixo, vê 5 pessoas amarradas. Você vê uma pessoa um tanto quanto volumosa lá junto com você. Você estudou muita matemática, física na escola e você faz um cálculo que o cosseno da tangente da hipotenusa é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, se você empurrar aquela pessoa, ela cai no trilho, para o trem e 5 pessoas sobrevivem, uma morre ao invés de 5. Empurra ou não empurra? Alguém deve estar pensando assim, depende de quem está lá embaixo. Pensei em pelo menos 3 pessoas que eu não empurrava, e alguns eu salvaria, mas tudo bem. Se a gente falar, é da tua família, eu falei, empurra, fácil. É meu tio, vem, tio, não empurra. É muito relativo, mas é o pensamento. Ah, Alex, esse pensamento é muito simples de pensar. Olha só, a alavanca, mão, você não tem nenhum contato. A pessoa empurra. Quer deixar mais difícil o teste? Armagedon. Você tem 2 filhos, um de 5 e um de 15. Você está numa ponte, você tem que decidir. Ou salvo de 15, ou salvo de 5. Adoro esse pensamento, as pessoas ficam revoltadas. Tá bom, eu vou perguntar de uma forma diferente. Contadores, eu tenho 2 empresas, uma de 5 e uma de 15. Eu só posso salvar uma empresa, qual que eu salvo? Lembrando que, segundo o Sebrae, as empresas, na sua totalidade de quase 80%, morrem antes dos 5 anos. A resposta mais óbvia é 15, fácil. A resposta mais óbvia dentro de uma biologia é entre 5 e 15, salvo de 15, que tem mais chance de sobreviver, e solta de 5. Emocionalmente falando, eu puxo os 2 e eu me jogo. Não tem essa possibilidade. Mas emocionalmente falando, é lógico que é o de 5. Olha como é muito louco. E aí você vai falar assim, poxa, mas essas decisões não acontecem durante a minha vida. Sim, eu não preciso ser criativo para resolver esses problemas. Sim, você precisa, porque problemas como este, a todo momento, eles acontecem. Então, as análises, as situações, elas vão acontecer e a criatividade pode nos ajudar muito nesse sentido. E aí a gente fala um pouquinho da inteligência, também, deixa eu ver a hora. Às vezes as pessoas falam assim, isso é uma coisa que também machuca muitas pessoas e estraga a criatividade. O pai olha para o filho, a mãe olha para o filho e diz, como você é burro. Ou alguém fala que você é burro. E aí eu digo para você, ninguém é burro. Sabe por quê? Isso é uma coisa que colocaram na cabeça das pessoas. Ah, qual é seu QI? Velho, esquece essa besteira. Porque, claro, isso é legal. Mas o que importa é como você se relaciona e como você vive, principalmente com você e depois com as outras pessoas. Olha só, quando a gente fala de tipos de inteligência, existem várias. Por exemplo, existe a matemática, que é aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com números. Existe a linguística, que é aquela que... Sabe aquela pessoa que assistiu o filme e já aprende a falar inglês? E você está fazendo lá FISC e ASIGI faz 30 anos, já foi para fora do país, não rola. Então, não é que você não consegue, você consegue, mas demanda um pouquinho mais de tempo. E tem pessoas que têm uma facilidade maior. Tem a inteligência espacial, sabe o Messi, menino Ney, que agora é homem Ney? Não, é menino ainda. É que consegue pegar a bola e fazer os lés, passar no meio do poço. Como é que conseguiu? Sabe quando você manobra o carro e você fala assim, cara, eu sou bom, hein? Que isso. Mas também tem aqueles que estacionam a 3 quadras, anda 3 quadras, né, para pegar uma vaga grande. Não tem problema também. Isso se chama espacial. Dentro do processo de evolução do ser humano, isso se explica também. Porque os homens tinham essa necessidade de caça, tá? E as mulheres, elas ficaram fazendo toda a gestão da comunidade. Ah, isso torna o melhor... Cara, esquece. Essa competição entre homens e mulheres é totalmente idiota. Até porque nos últimos 100 anos, as mulheres deram um salto gigantesco. Os homens até tinham evoluído, mas esse ano voltaram a usar barba, né? Não estão mais igual, não estão mais tomando banho. Mentira, alguns estão. Mas as mulheres evoluíram muito nos últimos 100 anos, assim, tipo um up gigantesco. E os homens nem tanto. Mas é a característica diferencial. Por exemplo, a mulher consegue
pensar com os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Não é mentira, o homem faz isso e a mulher só faz um ou o outro. Explica porque você fala, vira pra direita. Daí a mulher fala, qual direita? Explica também porque o homem tá dirigindo, procurando o endereço, tá ouvindo aqui, ó, vai na Castela no último, a boiadeira não dá pra parar. Ali é a Dani, quando eu vou falar da cantora preferida dela, ela sai. E de repente tá chegando aqui e aí olha, poxa, precisa achar o endereço, ele baixa o volume. Mas por que você baixa o volume? Precisa enxergar melhor. Então isso é característica de processos de evolução, de mudança de seres humanos, então não tem uma competição. A mulher tem mais a visão estratégica, isso dentro da gestão a gente vê muito isso. Mulher vai sair de casa, manda uma mensagem, vamos sair hoje? A mulher responde, vamos pra onde? Se mora em Medianeira e chamou pro Aruba Café, roupa nova. Roupa nova. Agora, se mora em Medianeira e a pessoa chama pra dar uma voltinha pela avenida, um loop infinito, aí vai qualquer roupa, não é de boa. Vamos no Variani tomar um shopping, dá pra ir de chinelo fácil. O homem, se vai pro Aruba, camisa do Paris Saint-Germain. Vai no Variani, camisa do Paris Saint-Germain. Você vai dar uma voltinha de carro, Paris Saint-Germain. Não é porque você pagou 300 pila na camiseta que você pode usar em qualquer lugar. Vai no casamento, eu sempre brinco, que no casamento sempre vai ter um homem com a camisa de time, geralmente é Inter, o Grêmio, e o chapéu do Sicredi, o Cressol, né? Sempre, 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 normal. Porque a gente não tem, a mulher não, a mulher ela... Pra você ter uma ideia, existem coleções. Todos os anos as pessoas pensam em qual é a coleção que ela vai usar de sapato. As mulheres cuidam melhor do corpo, as mulheres mudam. A mulher toma banho, passa creme, você não vai ficar muito seco. O homem, o cotovelo tudo branco. Aí você fala, teu cotovelo tá branco. O homem é mais puro. Essa capacidade é muito complexa, mas tudo bem. E nem vou entrar no mérito do cabelo amarrado na quarta-feira, porque é segunda e tem muita gente com cabelo amarrado, mas é porque São Miguel é calor. Mas tudo bem, deixa para outra hora. O fato é que existem as inteligências, a musical, a interpessoal é maravilhosa, como as pessoas se relacionam tão fácil. A intrapessoal é muito importante, principalmente para quem trabalha com controladoria na contabilidade, para quem trabalha com planilha. O intra é extremamente importante porque ele tem uma capacidade muito grande de analítica, de pensar, identificar, ver planilhas, extremamente importante. A natureza, esse é um pessoal estranho, o pessoal que abraça a árvore, sabe? O pessoal que conversa com a árvore. Conversar com planta é normal, gente. Só que se a planta responder, aí cuidado, né? Melhor não abusar. E aí, claro que tem a corporal sinestésica, que é aquelas pessoas que adoram dançar. Não é meu caso. O Mike falou assim, vou soltar uma música, você entra dançando, que é a minha vida inteira. Eu nunca dancei, não vou começar hoje, né? Porque senão vou poupar vocês dessa desgraça. Mas tudo bem, mas tem gente que dança muito fácil e gosta muito disso. Extremamente interessante a gente pensar nisso também. E existe aqui, gente, olha como muitas coisas afetam a gente. Tem um trem vindo, não tem ninguém amarrado. Ninguém. Mas dá pra tirar uma selfie boa, dá pra fazer um history bom. E você puxa a alavanca só pro trem passar perto de você. E aí você fala assim, que trouxa, isso não dá pra fazer. Gente, no Brasil não, no mundo... morrem mais pessoas por selfie do que por ataque de tubarão. Mas ataque de tubarão não é tão frequente. É aonde é litoral. Agora, imagina a gente morrendo por selfie. Pensa. Teve um russo que fazia aqueles pulos em cima dos prédios, foi segurar com uma mão só e tirar uma selfie. Não deu muito certo, mas tudo bem. Existem várias situações porque o selfie tem matado as pessoas também. Então, pensar nisso é extremamente importante. Como que eu posso ser um líder criativo? Como que eu posso usar a criatividade para que eu possa ser um bom líder? Você precisa pensar em algumas coisas. Primeiro fator, saber escutar. Existe um monte de curso de oratória, mas esse curso de escutatória não tem. Eu acredito que as meninas sofram muito mais com isso. Por quê? Porque as meninas têm uma capacidade de comunicação muito grande. A menina chega em casa e, se for casada... você tava aí, droga. Chega em casa, olha pro esposo e fala assim... daí normal, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Daí ele fala, e aí, como foi seu dia? A mulher... Meu dia... Tá com tempo? Vamos lá. E ela conta. Beleza. E o seu, como foi? Aí o homem fala... Normal. Naquele dia, alguém morreu, pegou fogo na empresa,
Tipo, baixou extraterrestre, a normalzeira, assim, suave, tranquila. Porque o homem não fala tanto, a mulher ela se comunica um pouco mais. Agora, gente, o grande problema da nossa humanidade chama-se escutar. Escutar. Tem um negócio no YouTube, procurem quando vocês tiverem com um pouquinho de tempo, se chama assim, fala que eu não te escuto. O cara estaciona o carro numa guarita e diz assim, viu, eu tô indo ali sequestrar uma senhora, onde que fica o asilo mais próximo? Fala, vira à esquerda e vai. Fala, mano, o cara nem ouve, sabe? Então é muito louco como nós perdemos a capacidade de escutar as outras pessoas. Então eu vou dizer pra vocês, se alguém te escuta, parabéns. Se alguém te ouve, parabéns. E o escutar não é somente uma pessoa falar e a outra ouvir. Não, o escutar é você parar e tentar entender a outra pessoa, tentar olhar para ela. Porque normalmente o ser humano é egoísta por natureza, isso vocês podem ter certeza. Agora, a partir do momento em que a pessoa tipo, fica muito, 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 muito focada nela, isso é um problema e o líder criativo precisa escutar, ele precisa ouvir. A partir do momento que ele ouve, ele consegue ter ações melhores. Seguindo adiante, é importante o relacionamento interpessoal. Vocês sabiam que a maioria das demissões das empresas acontecem não por capacidade técnica, e sim por problema de relacionamento interpessoal? Uma vez eu dava uma consultoria numa empresa que era um restaurante, tinha 3 turnos. E tinha uma mulher que ela não era fofoqueira. Ela era a rainha da fofoqueira. E fofocar é bom, né, gente? Viciante. E ela fofocava de todo mundo. Fofoqueira. Aí a mulher falou assim, mas ela é muito boa. Pensa numa cozinheira boa. Falei, faz o seguinte, pega essa mulher, coloca no turno da noite. De noite é só ela e ela não vai fofocar com ninguém. Sabe o que essa mulher fazia? Ela, não sei como que faz isso. Porque se fosse para aprender qualquer coisa, não aprendia. Mas aprender da vida dos outros era craque. Ela ficava, de alguma forma, aprendendo a vida das pessoas. E durante a noite ela colocava bilhete dentro do armário das pessoas com as fofocas. A pessoa abria e falava, meu Deus, olha só, eu não acredito. A Neide fazendo isso de novo. E aí, lógico, daí tivemos que desligar ela porque realmente não tinha muito o que fazer. Talvez ela tinha que trabalhar no portal de notícias, mas tudo bem. Notícia, só desgraça. Vamos lá. E é muito louco, né? Porque tem gente que adora desgraça, assim, tipo... Lá em Cascavel, os programas de desgraça passam no horário de meio-dia. A pessoa tá comendo e vendo, nossa, olha a perna do cara ali, meu Deus. É assustador, mas tudo bem. A gente precisa perder 2 vícios enquanto líder. O primeiro, o autoritarismo. Sabe o que é engraçado? Lá na Grécia, o Platão tinha um cara que era muito amigo dele. Esse cara se chamava Aristóteles. Aristóteles, quando Platão morreu, achou que ia herdar a escola do Platão. Mas o sobrinho do Platão falou, aqui não. E aí o que acontece? Ele fala, ou você vai embora, ou a gente te mata. Então Aristóteles diz assim, não permitirei que Atenas cometa outro crime contra a filosofia. Porque Atenas já tinha matado Sócrates. E ele vai para a terra dele, chamada Estagira, e fica lá desempregado. Ele entra no LinkedIn, atualiza o currículo, de repente recebe uma proposta de quem? Alexandre, o Grande, o pai. Porque ele tinha um Alexandrinho que era muito elevado. Então ele contrata Aristóteles para ser o mestre, o tutor, o mentor do Alexandre o Pequeno, que depois se tornou o Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande perguntou a Aristóteles o que um líder deveria fazer bem, ele falou, é melhor ser temido do que ser amado. Quando a gente pega a história de liderança dentro da gestão, por exemplo, o criador da administração científica chamado Taylor, ele diz assim, o homem e a mulher é vagabundo por natureza, ele só trabalha pela grana. Explica isso para quem trabalha com saúde. Explica isso com quem realmente faz as coisas e a gente sabe que é muito por amor. E dentro do processo da gestão e de liderança, isso vai acontecendo de várias formas. Comportamental, a questão de você avaliar o relacionamento das pessoas. E existe uma infinidade de coisas que a gente levaria uma noite inteira só para falar dos tipos de liderança no decorrer da história. Mas a forma como as pessoas tratam as outras, elas mudaram de tempos em tempos, de jeito em jeito. Quer ver um jeito? Autoritarismo. Olha só. Deixa eu ver. Alguém que seja casado ou casada. Nossa, tá feio o pessoal aqui, né? Obrigado.
Como você se chama? Como? Luana. É menino ou menina? Você é casado com um homem? É, beleza. Que mulher é muito melhor. Beleza. Você cozinha? Qual que é o teu prato que você faz de melhor? Feijão, adoro feijão. Preto ou carioca? Existem 32 tipos de feijão no Brasil. É o preto. É, eu não entendo quem come feijão carioca. Se for obrigado, tudo bem. Senão, não. Mas tudo bem. Feijão preto. Se o teu marido chegar e falar assim, viu? Faz um feijão agora. Você tá louco, né? A última coisa que ele vai falar, inclusive. Não vai fazer. Agora, se ele chegar e falar assim, amor, você não sabe o que eu tô com vontade de comer. Aquele feijãozinho maravilhoso. Faz ou não faz? 3 horas da manhã tá cozinhando feijão. Faz. Panela de pressão acordando o vizinho inteiro. Faz. Faz. É amor que não cabe no... O olho dela chega a brilhar. Ó, maravilhosa. Muito bem. Gente, e se existe uma coisa que você não vai conseguir, é fazer com que as pessoas, elas, através do autoritarismo, façam alguma coisa. É preciso que a gente seja criativo para chegar à pessoa. A isso existe uma palavra chamada empatia. Empatia não é se colocar no lugar dos outros, porque a gente não consegue. Cada um viveu de um jeito, cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um enxerga de uma forma. Empatia é tentar enxergar o mundo como o outro enxergaria. É tentar falar, poxa, olha, eu tô, deixa eu ver, dentro do horário? Dentro do horário. Só para vocês entenderem, aí eu prometo que eu tô quase acabando. Quando eu era professor, no último semestre da faculdade, ou acabando o semestre, os professores ficam extremamente esgotados. Mas tinha uma turma de RH que participou de uma gincana e ela ganhou a gincana. E eles ganharam um almoço. E eles chegaram para mim e falaram, Alex, sábado, você vai acompanhar a turma? Ah, bora, né? Bora. Existe o Hobbes. O Hobbes diz que um mundo sem liderança é um caos, então não dá para deixar as pessoas sozinhas. Vai. E eu fui acompanhar. E aí, de repente, chegando lá, fui acompanhar a galera, tava todo mundo lá. E nessa turma tinha um menino que me chamava muita atenção, chamado Luan. O Luan tinha uma paralisia facial. Tem uma paralisia facial. E isso fez com que ele demorasse um certo tempo para se formar, porque ele não se enturmava com a galera. E aquela turma acolheu o Luan de um jeito que vocês não fazem ideia. Ele chegou a ser um dos oradores da turma. Maravilhoso, maravilhoso o Luan. E ele foi. E chegando lá, o Luan tava lá, tava a galera. E aí começou o almoço, e dança, e funk, coisa arada, e chopp, e coisa arada. E eu lá no meio, né? Tiozão, tá, beleza. Quando deu 5h30, eu falei, gente, o horário aqui é até às 6. Vamos embora? E na realidade era mentira, dava pra ir, mas eu tava cansado. Beleza. Aí a galera falou assim, sabe os inimigos do fim? Falaram assim, professor, a gente vai fazer um after no bar do Nelson. Bar do Nelson lá em Cascavel é um bar que, se eu explicar pra vocês, vocês nunca vão entender. Mas é o vulgo pé sujo. Tipo, sabe o carbonara? Não preciso mais explicar. Mas é bom. Aí, eu acho que é o risco de ficar bêbado e morrer, porque né, a chance é muito grande. Mas tudo bem, beleza. E eu falei, olha, gente, vocês são muito legais, mas eu vou pra casa. E de repente eu entrei no carro, olhei e o Luan tava mexendo no celular. Falei, Luan, você vai pra onde? Falou, tô indo pra casa, tô chamando meu irmão. Eu falei, não, entra aqui. Gente, a gasolina tava R$7. Eu falei, entra aqui. E uma dica que eu dou pra vocês, sempre saibam onde a pessoa mora antes de oferecer carona. O Luan não morava longe, ele morava muito longe, mas eu prometi, eu vou levar. Bora. E foi. Beleza, cheguei lá, deixei o Luan. Maldito, vai. Beleza, eu fui pra casa. Cheguei em casa, estacionei o carro, entrei, deitei no sofá e pacotei. Acordei 2 horas depois e fiz o que todo mundo faz quando acorda. Olhei no meu Facebook e o Luan fez check-in no bar do Fez. Eu falei, olha que vagabundo. Eu falei Nelson Pérez, que os dois são muito parecidos. Nelson, mas era o Pérez, tá? Era o Pérez. Os dois são muito igual. Para eles entenderem a diferença de um. O Pérez não abre de manhã, o Nelson abre. Um dia eu fui tomar café no Nelson. Eu tava tomando café
O cara do lado tava tomando vermute e o outro tomando uma Kaiser. Falei, aí é morte. E tava passando na TV Nossa Senhora, tava passando a missa. Era um contraste maravilhoso, mas era o Pérez. Eu falei errado. Fez check-in no bar do Pérez. Eu falei, cara, olha esse cara. Louco. Deixei o cara em casa, tá? Beleza. Aí fiquei revoltado, mas enfim. Na segunda-feira, tinha uma professora que trabalhava na mesma empresa que ele. Ela chegou pra mim e falou, Alex, o Luan chegou na empresa hoje encantado. Por quê? Porque ele falou que sábado foi o dia mais feliz da vida dele. Falou que o almoço não tava bom. O almoço tava muito bom. Mas eu tava lá. Eu não vi, né? Tá errado. Ele falou, ele contou piada, ele dançou, ele foi no after dele. Ele me contou que você deu carona pra ele, levou até na casa dele. Mas quando ele entrou na casa, ele se deu conta que aquilo que ele tava vendo era tão bom que ele chamou um Uber e voltou para aquele lugar para ser feliz com os amigos dele. Aí eu me senti um lixo naquele momento. Falei, nossa, ele só queria ser feliz. E é muito louco, porque tem um filósofo contemporâneo chamado Clóvis de Barros Filho que diz assim, felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Qual é o problema? A felicidade do outro é completamente diferente da felicidade das outras pessoas. A tua felicidade é tua. A minha felicidade é minha. E é muito louco, porque tem gente que fica feliz com muitas coisas. Sabe, velho, quando sai e começa a catar, muda. Agora nas férias, minha filha estava de férias e eu ia de manhã caminhar com a minha sogra. Porque velho acorda cedo. Vamos, velho, vamos. E fomos. Aí, beleza. Aí toda a árvore, ela parava e falava, esse gaia é de que será? E comia as frutas, mas vai morrer, sabe? Aí, beleza. Aí eu ensinei pra ela que tem um aplicativo que você tira foto e descobre qual é. Nossa, ganhei, velho. Mas tudo bem. E aí, a gente começa a entender que a felicidade daquela pessoa é a árvore. A felicidade das pessoas é o cálculo. A felicidade das pessoas é diferente da tua e você precisa respeitar. E isso se chama empatia. E isso te torna mais criativo, porque o feijão já vai ser do jeito que ele gosta, você já vai fazer de uma forma diferente. E isso é o grande lance. Esquece o autoritarismo e tenta chegar de outra forma. Tenta chegar de uma forma um pouco diferente. E mais adiante, e evite o isolamento, porque também existe uma teoria que o líder tem que ficar numa sala glamurosa, longe de todo mundo, tem que passar por uma secretária. Esquece isso. Você é tão humano quanto os outros. De vez em quando, sai, vai lá e fica perto do povo, vê a galera, anda com todo mundo, e aí você consegue entender um pouco mais sobre as pessoas. E aí, pensar na inovação, porque todo aquele que evita inovar, todo aquele que fica longe da inovação, está fadado ao fracasso. Aquele que evita, mas Alex, o que é inovação? É uma tecnologia? Inovação é quando você faz qualquer coisa que já existe de uma forma diferente e ela é mais eficiente. Existem aqueles que falam que inovação é tudo aquilo que você consegue transformar em dinheiro. Não, se você faz diferente, já tá bom, já tá ótimo. Agora, se você não... Aqui tem, eu não vou falar nomes, né, não me aguento, mas aqui tem uma hamburgueria, que agora eles não estão fazendo mais assim, né, Bruno? Mas antes eles vinham com o celular, o senhor quer um hambúrguer, eu quero um texano, beleza. Ele não sabe, daí ele entrava com o celular, de repente ele voltava, assim, o senhor pedido qual mesmo? Você não inova só com a tecnologia, se ela não for eficiente. Era melhor chegar, anotar, tirar o pedido, tá tudo certo. Feijão com arroz também não tem problema. Quando você inova demais, sem perguntar, isso também acaba causando um problema. Eu ia contar uma história de inovação, mas chega. Vamos lá, chegamos por hoje. E para a gente finalizar, a fábula de Esopo, que é um exemplo de criatividade muito grande. O sol e o vento estavam desocupados. E de repente fizeram uma aposta. Quem é que conseguia tirar a blusa do cara primeiro? Quem que consegue tirar a blusa da pessoa primeiro? E o vento falou assim, deixa pra mim que eu sou canhoteiro, já vou começar. E ele começa a soprar, 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 soprar. E quanto mais o vento assopra, mais a pessoa segura a blusa, mais ela aperta. E o sol falou, deixa comigo que eu sei como é que funciona. E o sol começa a aquecer, aquecer, aquecer. E a pessoa mesmo tira a sua blusa. E lógico, o sol ganha. Então a força não faz com que as pessoas elas consigam, mas sim um jeito mais... Desde que você conheça a pessoa, fica mais fácil. Ops, eu tô voltando. E aí, por último, não menos importante, só para vocês entenderem, a competência que gera valor é a competência que você consegue juntar habilidade, capacidade, competência.
Porque se eu der pra vocês arroz, feijão, ovo, quem tá com fome tá ferrado, mas depois tem coffee, fiquem tranquilos. Eu falei que meu sonho é criar uma palestra, vai se chamar Coffee Break. No intervalo tem palestra, mas o resto é só coffee break. Aí, beleza. Se eu pegar arroz, feijão, ovo, couve e bife e perguntar assim, poxa, o que que dá pra inventar com isso? Mil coisas na cabeça, né? Dá pra pensar. Aí a gente pode fazer... Opa, faltou a farofa. Dá pra fazer um tutu mineira, virada paulista, arroz tropeiro e uma variedade de coisas que nem cabem aí também. Mas tudo bem. Então a competência é você conseguir transformar isso em comidas típicas. Não adianta nada você ter conhecimento. Não adianta nada você saber um monte de coisa, você não consegue conectar elas. Como que eu faço isso? Treine. A abertura de dizer sim, a abertura de fazer as coisas de uma forma diferente e ter a coragem